uma maçãzinha, que eu tô com Tá. fome. Eu agradeço, Emília. Muito obrigado, viu? Vocês estão Hoje a gente servidos? vai falar um pouquinho Ô, Sara. mais. Oi? Sara, você tem imagem. Oi? Você está sem imagem. Posso dizer que sua imagem está borrada. Mas eu não deveria estar, porque eu estou no celular. E para mim tá perfeito. Então, peraí, tem alguma coisa errada aqui. A Nilza também está vendo você perfeito. Ah, então é você. É, eu que tô. Ó, eu vou sair e já volto, tá? Tá bom. Tira a Então, gravação. eu estou gravando. Então, o que a gente vai falar um pouquinho hoje? Como que é essa sensação de que alguém quer falar com você, ou porque ou eu preciso falar com alguém? Já aconteceu com vocês de terem a impressão e a necessidade de procurar alguém do seu convívio, né? Seu colega de trabalho, um amigo, uma amiga, que de repente parece te chamando, parece sente. Por que eu estou pensando nessa pessoa? Tem uma sensação de que fulano precisa de mim. E aí, de repente, você pega o telefone e dá uma ligada para aquela, oi, tudo bem com você? Você vai conversar, nossa, eu estava pensando tanto em você, porque o campo energético se abriu de tal maneira que o pensar no outro e a necessidade do outro levou a energia para a pessoa que poderia dar a ela o conforto que ela precisava naquele momento, ou a orientação que ela precisava naquele momento. Isso faz sentido para vocês? Já. Faz sentido, né? Muitas vezes nós temos a impressão de que parece que estão tentando nos dizer alguma coisa, alguém tenta nos dizer, nos passar uma informação, a gente não consegue entender o que é. É um campo de energia muito grande, chamado campo morfogenético, eu não sei se vocês já ouviram falar, a mídia talvez conheça, não sei. Conhece esse ser? Nilza, não? O que é campo morfogenético? É justamente uma campo genético, né? campo Energético. morfogenético. De morfologia. Campo morfologia. Agora entendi. Esse campo, ele é realmente um campo de energia que ele é aberto e que traz informações para nós que ficam no ar. Por isso que vocês, terapeutas, o Cervantes também é terapeuta. Nilza, não sei o que a Nilza faz, eu também sou terapeuta. Eu sou desocupada. Você é o quê? Desocupada. Temporariamente, viu? Não penso Não, eu tô vivendo anos sabáticos. Não. Isso vai acabar. A Nilza é animadora de consultório. Quando você vai cuidar de alguém, muitas vezes, a pessoa te traz, às vezes, uma fala dela, né, te abre todo um leque de informações que ela não disse e que você começa a trabalhar com essa pessoa e ela vai falar, nossa, parece que você está lendo os meus pensamentos. Já tiveram essa sensação? Já tiveram isso em consultório? Isso acontece. Vocês acessaram o campo morfogenético desta pessoa, que é assim que acontece a leitura do tarô, é assim que acontece quando você se conecta com um pêndulo de radiestesia, a mesa radiônica, o passe magnético, enfim, o círculo da vida que nós aqui trabalhamos muito com ele, as constelações familiares. É isso que acontece, é esse campo que se abre. E ele se abre de tal maneira que você fica muito interagido com aquela pessoa que está com você. E isso vem acontecendo cada vez mais e de uma forma muito mais intensa. Porém, as pessoas elas não têm esse conhecimento. E aí, muitas vezes, a pessoa ela acaba entrando em desespero e fica com medo, achando, nossa, eu estou tendo visões, eu estou sentindo coisas que estão me fazendo mal. Nossa, eu estou sabendo da vida daquela pessoa. Eu sinto que vai acontecer isso. Por quê? Porque neste período de despertar para esse mundo que nós chamamos agora de nova era, o que vem acontecendo é que não cabe mais, e não caberá mais, o eu acho, o eu estou vendo. O que caberá a partir de agora é simples e puramente, deixa eu adicionar meu esposo. O que cabe a partir de agora é um entendimento do que eu sinto em relação a alguma
coisa a alguém. Gente, esse é meu esposo, fofucho, Luiz Alberto. Mano. Oi, Luiz. Olá, Seja boa noite. Meu cunhado, Boa quem noite. não sabe, Boa noite, Deus querida meu Emília. cunhado, minha cunhada. E esse campo morfogenético, ele vai trazendo essas informações, mas as pessoas, elas precisam estar no campo do sentir. E por que a gente precisa caminhar um pouco mais no campo do sentir, e não do que eu vejo, do que eu sei, do que eu acho? Porque é o que eu sinto que emana a energia. Se eu perguntar para vocês, você se lembra de quando você era criança, sei lá, você estava jogando bola, você caiu e se machucou. E aí você vai se lembrar do episódio. Mas se eu falar assim, você se lembra do que você sentiu? Você vai lembrar muito mais e vai trazer muito mais informações do que só da lembrança, que só o que fica na memória, do que está no consciente, que é possível acessar. Agora, o que você sente, você não esquece. Quando alguém te magoa, você lembra do que você sentiu com relação àquilo. Por isso que quando a Emília falou dessa moça que ela tem cuidado, essa moça ela vem trazendo. São sensações, são sentimentos que ficaram muito fortes, arraigados nela e que despertam nela comportamentos que a impedem de avançar, porque ela ainda não sabe lidar com esse sentimento. E a compreensão desse sentimento nos ajuda a caminhar um pouco melhor para o entendimento e para a resolução de muitas questões que acontecem conosco. Isso faz sentido para vocês? Sim. Faz Claro. sentido. Essa questão dessas conexões energéticas, aí, morfogenética, né? Morfoenergética, eu acho que faz, para esse século, todo sentido. E assim, e vários aspectos, não só esse da conexão, mas às vezes você se aproxima de pessoas. Hoje, por exemplo, eu tava me sentindo mal, faz um tempo que algo está me incomodando. Então, eu fui ao médico, até te falei algumas coisas assim, fiz alguns exames, mas ainda não tem resultado de algumas coisas. E aí eu falei, mas será que é uma dose de ansiedade que está fazendo isso? Aí você vai procurando coisas, né? E aí eu chamei uma pessoa e falei assim, estou sentindo isso e isso. Ela falou assim, eu vou comprar isso e isso. Aí ela veio aqui, ela me trouxe um monte de coisa. Ela falou, você precisa fazer isso, você precisa fazer isso. E se você visse como essa moça ficou dentro desta casa, eu não acreditava. Eu fiquei olhando assim e falei, meu Deus, o que está acontecendo? Ela falou, também não sei. Eu sei que ela saiu, trouxe um monte de coisa para mim e fez um monte de coisa. Aí eu fiquei olhando, depois eu dei risada. Eu falei, que conexão é essa, né? É um pouco disso que você falou, a questão da energia. E assim, e ela veio, do nada, ela falou, eu vou fazer uns negócios, e fez assim, voltou. Eu me senti outra pessoa, porque eu acho que ela sabia da minha necessidade de algo que eu também não estava entendendo. E ela fez alguma leitura que eu achei interessante e que eu não estava alcançando essa leitura, né? Foi bem legal. A palavra correta é leitura, Emília. Olha que bacana. Porque muitas vezes você apresenta uma determinada sintomática relacionada a algo que pode estar no teu físico te fazendo mal. Mas você não para. Na maioria das vezes, nós não paramos para entender o que nós estamos sentindo. A pergunta médica, na maioria das vezes, é o que dói, aonde dói. Né? E quando ele pergunta o que sente, você fala onde dói. Sim. Você não diz o que você sente exatamente. Se eu entendo o que está acontecendo com o que eu sinto, eu tenho um nome para aquele sentimento. Eu consigo associar esse sentimento a alguma patologia muito mais rapidamente do que somente dizer aonde dói. Porque não é porque dói o dedão do meu pé que a origem é no dedão do meu pé. Pode ser outro caminho. Então, eu tenho que entender quais são esses mecanismos. E estar no sentir, nesta troca de sentir, porque é uma relação. Existe uma relação energética que exige de nós uma troca, essa troca de sentir. E sentir o que o outro me fala me traz mais informações, e informações mais assertivas, do que simplesmente ouvir o que o outro está me dizendo. Quando eu sinto a energia
Eu gosto muito do exemplo da história do pescador. Quando a gente brinca que um pescador começa a contar uma história, você olha e fala, ih, já vem, é mentira, é história de pescador. E um colega vem contar algo para você, você já bate o olho e fala, não é legal, já sinto que vem coisa aí. Aí você fala a palavra correta, eu já sinto que não é verdade, eu sinto que não é real. Por quê? Você entrou no campo do sentir. O que o outro mandou para você foi a energia da mentira ou da inverdade. E quando uma pessoa se manifesta com algo muito concreto, de verdade, aquela energia também emana e você recebe isso. Isso se justifica muito. Só um minuto, amor. Quando você fala com pessoas que você acaba de conhecer e vem aquela sensação de que você conhece há 1000 anos. A minha amizade com o Cervantes foi assim, foi muito rápido. A gente se conheceu, pegou amizade, nossa, tem anos já. Então, assim, do nada, como tem aquela pessoa que você se identifica e do nada você não suporta. Você tem uma sensação de rejeição energética, entende? Tem quase 30 anos, amiga. Não exagera, pai. Entregou a Sara, ó. Entregou a Sara. Entregou. Ô, Luiz. Oi. Prazer te conhecer, meu irmão. Bom, prazer. Legal. Você sumiu, Cervantes. Ele some mais volta, ele some e volta. Pode falar. Eu vou. Eu tô aqui. Essa questão das energias, se tem uma coisa que a gente precisa entender e aceitar, é que tudo é energia. Isso resolve muita coisa a nível de entendimento. Entende? Uma televisão é energia, uma rocha é energia. Um sentimento é energia e um pensamento é energia. Então, nós não temos só 5 sentidos. Nós temos muito mais sentidos. Os 5 sentidos é para nossa interação no mundo físico. Certo? Agora, os outros sentidos que nós temos desenvolvem a nossa capacidade de ler aquilo que não é visível, que é mais sutil. Então, vou dar um exemplo, por exemplo. Eu sou um educador. Há 30 anos eu sou um educador. Ok? Eu gosto do que eu faço e do conhecimento que eu transmito para as pessoas. Então, veja que interessante. Se eu faço aquilo de coração, com consciência, com vontade, com alegria, as pessoas percebem que eu gosto do que eu faço. Aquilo tem uma eficiência. Agora, até uma criança pequenininha na creche ou criança de 1º, 2º, 3º ano na escola, no fundamental, ela consegue, como a Sara falou, sentir se o que aquele professor está ensinando ele realmente acredita ou não. Você entendeu, gente? Por que ela consegue fazer isso? Porque ela consegue fazer a leitura da energia e não do que ele simplesmente está falando. Percebe? Uhum. Cada vez mais a gente está indo para este lugar. Uma das grandes mudanças desses tempos é que as pessoas não vão mais acreditar. Não que o falar não é importante, viu, gente? O falar é importante, o conhecimento é importante. Porém, cada vez mais as pessoas vão conseguir fazer a leitura energética, porque muitas vezes você pode estar falando uma coisa e sentindo outra. Exato. Mas a grande maioria é assim, né? Exatamente, você não está sendo honesto. Entendeu? Então, cada vez mais em todas as relações, as pessoas vão perceber isso. De falar e dizer. É isso. As pessoas vão perceber isso. Entende? É diferente uma pessoa que fala sobre um assunto que ela entende, não precisa ser doutor no assunto, mas ela entende um pouquinho, ela gosta, aquilo faz sentido para ela. O olho dela brilha quando ela fala. Luiz, eu achei interessante que você falou uma coisa no começo, que tudo é energia. Tudo é energia. E que pensamento também é energia. Sim, principalmente o pensamento. Então, como é que a gente pode, eu fico pensando, e hoje eu fiz um exercício, quero até trocar com vocês isso. Como é que tem uma pessoa com 19 anos que tem pensamento suicida? Porque também é energia. Sim. E aí a gente vai trabalhar, e fico pensando, quando se fala de energia para mim é universal. Mas tem pessoas que dão classificação para a energia.
energia positiva e energia negativa. Eu não consigo fazer essa correlação de positivo e negativo, porque quando eu faço essa correlação, ela deixa de ser energia. Porque, para mim, a energia ela é transformadora. Eu te Dependendo explico do isso. meu estado, Eu te explico isso. né, queria que você me explicasse por quê. Energia aqui na dimensão que nós vivemos, ela tem polaridade. Isso. Isso a gente não pode evitar. Uma polaridade nós chamamos de positiva e outra de negativa. Ok? Não tem classificação. O que tem entre as polaridades é que haver equilíbrio. Percebe? A nossa dificuldade é dar equilíbrio para essas polaridades. Ou eu vou muito para um lado, ou eu vou muito para o outro. Entendeu? Entende? E toda a energia, seja de que polaridade for, se ela está sustentando o crescimento, a expansão de consciência, a evolução, ela é positiva. E aí, seja ela da polaridade que ela tiver. Por exemplo, uma pessoa pode amar. Amar não é bom? Amar é bom, não é isso? É uma polaridade, digamos assim, positiva. Mas ela pode amar de uma maneira tão equivocada que pode não ser positivo. Uhum. Percebeu? E aí, será que não é amor? Então não é amor, né? Não é. Entendeu? Acaba não sendo amor. Entendeu? E uma pessoa pode estar numa polaridade negativa, vivendo energias que a gente considera negativa, mas usando de maneira positiva. Por exemplo, por exemplo, a raiva é vista como negativa, não é isso? No senso comum, não é assim? Sim. Pois bem, o neto do Gandhi presenteou eu e a Sara com um livro que chama A Virtude da Raiva. Olha que interessante. Muitas vezes, só de raiva, você faz coisas maravilhosas. A raiva é impulsionadora. Percebeu? De... Só de raiva. E tem gente que é tão bonzinho, tão bonzinho, tão bonzinho, tão bonzinho, quer ser tão bom, quer super proteger tanto todo mundo que não deixa o outro crescer. Isso não é bom. Entendeu? Então a qualidade... Mas aí, quando você fala que não é bom, desculpa, um adendo. Quando você fala que não é bom, é bom. Porque isso faz com que esse ser tenha que fazer mais força do que os outros para sair dessa situação que está envolvida. Sim. Pode Porque ser. Isso é energia. Sim. É o que você está falando da energia. Se existem duas polaridades, acredito eu que mesmo quando o amor é tão ruim, ele é ruim porque o outro também, quando recebe esse amor, ele não transforma o amor. Sim, sim. Então, como a energia, eu não entendo muito de energia, mas eu fico pensando como uma rede elétrica, 110 e 220. Perfeito. Nós temos um transformador, se eu tenho um aparelho 220, uma televisão 220, e a minha rede é 110, 127, eu não compro um transformador para transformar? Sim. Então, esse transforma. Não, o que eu quero dizer é muito simples. O que eu quero dizer é muito simples, né? Veja, as pessoas precisam crescer, precisam evoluir, certo? Certo? Todo mundo nasceu para crescer, para evoluir, para viver sua missão. O nosso papel seria de apoiar as pessoas nessa caminhada. Muitas vezes nós dificultamos além do necessário, entende? Porque muitas vezes, por exemplo, a gente protege demais, pensando que é amor, e dificulta o outro de criar as asas que lhe permite voar. É só nesse sentido, mas você tem razão. Cada um de nós, em algum momento, vai criar a sua capacidade de dar para si mesmo a qualidade que ele precisa dar para a energia. Ele é o transformador. A nossa mente é o transformador. Aí você tem toda a razão. A nossa mente é o transformador da energia, ela que vai dar o equilíbrio. Então, eu acho, Luiz, que eu estou no caminho certo, porque, de novo, uma paciente com 18 anos, ela também passou pela transição do cabelo, ela é extremamente tímida, até para articular
Ela tem dificuldade. De tanto é que ela é retraída. E ela falou que ela já teve uma vez um pensamento suicida e ela me contou um sonho agora. Então, o maior sofrimento dela é que desde pequena ela tem um vazio. E eu pensei, ela é muito jovem e está num processo depressivo. Aí eu fui buscar um pouco do que você falou, da energia. Eu falei, então, tá, esse vazio te angustia? Esse vazio te dá medo? Tá, então vamos dar um nome para ele, vamos dar um símbolo. Do que você gosta? Qualquer símbolo. E ela falou, eu gosto da lua. Tá, então esse vazio agora se chama lua. E aí vem isso que ela falou da questão do transformador. Então eu tirei aquele vazio que angustia, que faz ela sofrer, que dá pensamento suicida, e transformando numa lua. E eu falei, por que a lua? Olha que lindinho. Ah, porque a lua, ela tem 18 anos, e ela fala chorando, porque ela não sabe falar de outra forma. Porque tem fase. Tá cortando, amiga. Eu vou passar a palavra para Sara, mas é assim, o problema e legal, que ela deu nome para isso. Então, a lua tem fases. Então, ela falou, então, eu acho que essa semana eu estou numa fase daquela lua que é crescente. Ela não se esconde meio, fica meio escondida. Eu falei, ela começou a rir. Aí, quando ela falou do transformador, eu falei, foi isso. O que o transformador faz? Ele dá a qualidade e a voltagem. O transformador, ele dá... A gente tá falando de transformador, estamos entregando a idade mesmo, né? Falar de transformador cozinha, tá? Em tempo de transistor, em tempo de sistema super digital, né? Mas tá valendo, para nós vale, né? Então, veja, nós falando a mesma língua, isso é o mais importante. Vou passar a palavra para a Sara já, mas veja, o que o transformador fazia? Ele permitia equilibrar a energia necessária para a televisão funcionar direitinho. Qual é o nosso papel? É transformar essas energias, seja ela positiva ou negativa, elas estão aí. Não adianta, eu sou positivo. Né? Não é verdade, nós somos as polaridades. Ainda somos, né? Um dia a gente vai integrar tudo isso, mas ainda somos. Então, o que o transformador faz, que é a nossa mente e o nosso coração? Porque aí não é só a mente, é a mente e o coração, não é verdade? É um trabalho que às vezes leva uma vida inteira ou várias vidas de aprender a se equilibrar nessa polaridade, para poder dar o equilíbrio necessário para o nosso funcionamento. Percebeu? Uhum. Agora, lógico que muitas vezes também existem desequilíbrios energéticos de polaridades de energia que não vêm só dessa vida. Sim. Não é verdade? Essa menina que ela está falando pode estar vivendo um vazio que não é dessa vida. Que é de outros tempos que não foi resolvido. Que vem, sabe Deus da onde. Sabe Deus da onde. Só que é dela. É ela que vai ter que resolver em alguma vida. Se não for nessa, em outra. Entende? A grande experiência nossa, por isso que o Buda falava, qual é o caminho certo? O do meio. Porque o do meio, você está no equilíbrio entre as polaridades. Você está no equilíbrio. Você sabe lidar bem com o amor e com o ódio. Com o bem e com o mal. Você sabe lidar bem com essas duas coisas. Você entendeu? Com a proteção e com a liberdade. Com o ser e com o ter. Entendeu? Com a noite e com o dia. Essa é a grande experiência humana aqui na Terra. Aprender a magia. O que é ser mágico? O que é a magia? A magia no sentido do bem mesmo, né? Entende? É lidar com essas energias. Do ponto de vista do equilíbrio. Todo movimento do universo, por mais desequilíbrio que ele tenha, ele tende ao equilíbrio. Né? Em todos os sentidos. Sim. Pois não. Deixa eu só falar uma coisinha, é direto para você, Emília. Eu trabalhei durante muitos anos dentro da saúde mental. Tive a grande chance de trabalhar com algumas cabeças espetaculares. E tem um caso, que você está falando de uma garota de 18, eu vou te contar de um caso de uma criança de 4 anos. Eu sempre fui para-raio de louco, mas eu nunca me incomodei em ser para-raio de louco. É a questão do transformador, de transformar a energia. E as crianças chegavam, e lá era uma linha analítica mais fechada, então eram
nós tínhamos freudianos e tínhamos junguianos, mas assim, as pessoas eram mais fechadinhas. Enfim, é mais antigo, né? Quando a gente fala desse pessoal, assim, eu estou falando de um pessoal mais antigo, né? Lacaniano, freudiano, pessoal mais... Winnicott, Melanie Klein. Porque, na verdade, assim, eu trabalhei com a pessoa que trouxe Lacan para o Brasil. Entendeu? Então, assim, como ela transcrevia, como ela escrevia muito livro, eu era obrigada, era minha função ler, então eu li muito sobre isso. Bom, enfim, e essa criança vinha, e toda vez que ela vinha, ela sempre trazia um doce para mim. Aí um dia, na recepção, e a gente não podia ter esse tipo de contato, né? Mas o garoto me adotou. Aí a terapeuta falou assim, ó, hoje essa criança vem, vamos ver o que vai rolar. E ela já estava em terapia já há mais de um ano, quer dizer, ela começou a fazer terapia bem novinha. Aí ela veio nesse dia e ela estava assim, eu senti que ela estava triste. Aí ela começou a conversar comigo e aí ela contou o seguinte, que ela estava andando na Avenida Paulista e ela sentiu assim uma dor dentro do peito. E ela estava segurando a mão da... E essa dor tomou conta dela, ela esperou, ela Está cortando. Está picotando o seu som. Deixa eu ver se é o meu aparelho. Melhorou? Quando você levantou aí, melhorou. Deixa eu levantar aqui. Só sair da cama, né, velho? Não, eu tô do lado do mundo e fica mais fácil. Ela Continua cortando. Peraí, essa hora é bem ruim. Ela pensou no seguinte, ela falou assim, cortando. Tá cortando? Deixa eu ver se melhora. Não? Melhorou. Melhorou. Melhorou? Uhum. Ela O gato não tá cortando Tá ainda. dando eco, né? Tem mais alguma coisa ligada aí? não tem. A gente não tem muita coisa ligada aqui, não. É que essa hora a nossa internet aqui é bem ruim. Espera só um pouquinho, deixa eu ver. Estou conectada no EL Cervantes. Espera só mais um minutinho, deixa eu dar uma olhada aqui no negócio. Não, Cervantes, tá sim. Aqui, ó. É que o sinal ficou ruim aqui agora. Esse horário é horário ruim. Eles são casados, tá, gente? Como é que é? Eu estou junto com ele há 30 anos. Bom, enfim. Essa avó, ela cuidava dessa criança, o pai e a mãe abandonaram, né? Não é que abandonaram, eles tinham um problema com um vício. Bom, é uma história, mas um pedacinho. A avó e a criança na Avenida. Cervantes, não dá. Fecha o seu áudio. Cervantes, fecha o seu áudio. Melhorou? Sim. Essa avó estava na Avenida Paulista com essa criança descreveu que estava sentindo uma dor muito grande, e ela olhou o sinal e viu que o sinal estava vermelho. Aí ela diminuiu o passo para atrasar a avó, para ela não atravessar na faixa. Quando os carros abriram e pegaram embalo, ela puxou a mão e se jogou na frente do carro. O resultado não foi bom, claro, quebrou clavícula, perna. Uma segunda vez, essa criança estava na cozinha, teve o mesmo sentimento, pegou uma faca,
subiu em cima da pia e pulou com a faca. A faca ultrapassou. Então, assim, ele tinha uma coisa com essa dor, mas ele nunca havia colocado isso dentro da terapia. Por algum motivo que não tinha uma explicação lógica, pelo menos naquele minuto, a pessoa que ele resolveu contar sobre a história fui eu. Eu fiquei extremamente emocionada. E aí eu fiquei olhando, você sabe quando você fica naquela situação assim que você é uma criança de 4 anos, né? Se fosse um adulto, eu falaria uma série de coisas, mas uma criança de 4 anos, a única coisa que eu consegui fazer naquele momento foi colocar a mão assim no peitinho e perguntei, mas passou? Ela olhou para mim e falou assim, agora acho que eu estou melhor. Eu te respondo por que isso aconteceu. Diga. Você energeticamente tinha um material energético suficiente para curar a dor desta criança. E esta energia da criança percebeu isso em você. Ela acessou um campo, foi o acesso de campos morfogenéticos aí. Você tinha esta energia, por isso ela não confiou em contar a mais ninguém. Porque quando você coloca a sua mão no peitinho, foi tão instintivo que nem você percebeu o que você estava fazendo. Você simplesmente emanou amor e cura. E ela recebeu. Ela só sentiu que a dor passou porque quando você colocou a mão no peito. Se você não tivesse tido nenhuma ação de acalanto, ela ia continuar sentindo dor. E ela ia continuar tentando contra a própria vida. Consegue entender? Claro. Hoje é um homem, né? É muito comum. Encontrei uma vez no banco, fiquei muito emocionada de vê-lo. Eu não reconheci, ele me reconheceu. Foi muito legal. Reconhece. Uma outra coisa que é muito comum, mas isso é muito comum, e eu tenho certeza que todos nós já passamos por isso. Você já entrou na casa de alguém ou em algum lugar onde você coloca os pés, dá uma sensação ruim, um mal-estar, você quer sair daquele lugar, porque aquilo te faz mal. E às vezes é no núcleo familiar. Às vezes é na casa de algum parente muito querido. Você fala, não consigo ficar, me incomoda, mas você não diz. Aí cai de novo naquilo que a gente vinha falando no comecinho. Eu não falo do que eu sinto. E nem sempre eu falo do que eu vejo. Então, isso é muito relativo. O Luiz Alberto, ele sempre fala assim, né? Ele dá umas palestras bacanas e tem um exemplo que a gente usa muito, que é o símbolo do infinito. Eu preciso estar em 2 polaridades. Mas por que eu tenho que ir para o negativo e positivo? E a vida, às vezes, faz isso conosco. A vida faz isso conosco. Porque eu preciso aprender alguma coisa naquele campo negativo. Se eu entro nesta casa, em que tem uma energia pesada, densa, desconfortável, e eu me mantenho lá, o que acontece comigo? Eu acabo entrando nessa energia. Eu acabo absorvendo as informações dessa energia e me comportando muitas vezes como os da casa se comportam. E o contrário também se faz verdade. Quando eu vou para o lado um lado confortável, gostoso, eu também trago para mim e coloco para fora de mim o que é deste campo energético. Eu acho isso muito... eu acho isso muito interessante. Eu preciso aprender com o que não é bom, tirar a informação do que não é bom ali, trazer para o positivo, porque aí eu transmuto isso, eu já sei como é. Eu sei como é estar naquele lado, então eu não quero voltar. O depressivo... Vamos usar o transformador, Luiz. Oi? Vamos usar o transformador. Deixa eu dar uma palavrinha em cima do que você trouxe, já dou a palavra para a Emília que ela quer falar. Então, veja, a Sara falou o símbolo do infinito, né, que é um 8 deitado. Uma polaridade é negativa. Lenin-Scarpa. Isso. Uma polaridade é positiva, a outra é negativa. O que é a vida? É um movimento ininterrupto entre uma polaridade e outra, nessa experiência aqui.
Eu não sei se em outras experiências é aqui, mas aqui na Terra é assim. Agora, veja, vamos entender uma coisa muito legal. Para entender assim de uma maneira bem tosca até, que a gente não tem tempo para aprofundar muito mais. A minha essência é tudo aquilo que está no lado positivo. E aí você pode falar de amor, de bondade, de justiça, de compaixão, de equidade, de ética, tudo que você nomear que é bom. Lá do outro lado, você pode nomear com tudo aquilo que para nós é uma polaridade ruim. Aí você vai falar assim, mas que ideia é essa de eu ser isso e ter que transitar naquela coisa tão difícil? Não é verdade? Porque se eu não transito lá, eu não tenho nem consciência do que eu sou do lado de cá. O lado sombra que Jung fala. Percebeu? Você tá entendendo? Eu só consigo amar. Eu só consigo amar se eu sofrer o desamor. Eu só consigo ser justo se eu conviver com a injustiça em mim e nos outros. O erro da gente, o erro da humanidade não é esse trânsito. O erro da humanidade é ir para o lado negativo e ficar lá. E esquecer da essência. Percebeu? Uhum. Por isso que você, quando pôs a mão no peito do menino, de alguma maneira, por formas que nem você entendeu no momento, você ajudou ele a se reconectar melhor com a essência dele. Eu acho que acionou a essência. Acionou a essência. A Emília tem razão. Talvez ele não tinha encontrado ainda uma ligação de amor que acionasse essa essência dele. E aí, a grande maioria não consegue. Isso. E outra coisa que é importante, antes de falar uma outra coisa que eu vou falar. Nós, da nossa geração, e mesmo a maioria da geração atual, está mudando isso, mas nós, da nossa geração, e mesmo a maioria da geração atual, nós não fomos educados para ter inteligência emocional. Nós não fomos educados para falar de sentimento. Nós somos educados para copiar e responder, decorar, entendeu? E assim por diante, a ser funcional, no sentido físico. Luiz, deixa eu só a finalizar. primeira vez que eu dei um beijo pro meu pai, ele chorou. Isso! Eu conheci pessoas, eu tive um amigo que ele falava, eu só consigo dar um abraço do meu pai no Natal depois que ele tomou umas 4 e eu tomei umas 10. Entendeu? Mas nós não crescemos com os pais nos abraçando. Isso, deixa eu continuar aqui. Agora, por que é importante entender isso? Aí volta para o campo morfogenético. Um campo morfogenético é um campo de energia formadas pelos nossos pensamentos e sentimentos. São diversos campos. Por exemplo, uma pessoa que tem tendência suicida, ela gera uma energia de morte, ela tem uma pulsão de morte. Então, o que acontece com os pensamentos dela? Energia semelhante atrai semelhante. E aí o que acontece? A energia de morte dessa pessoa vai cada vez mais se associando e se alimentando e se fortalecendo num campo de energia de morte de outras pessoas. Exatamente. E ele pode morrer. E ele vai se matar se não tiver alguém que acione a energia do outro lado. Entendeu? E que o ajude, porque o amor cura tudo. Porque quando também eu aprendo a viver que eu sou uma essência positiva e que eu vou transitar no negativo para aprender com o negativo, eu passo a amar o negativo. Então, só que... Eu não estou dizendo que isso é fácil, hein, gente? Pelo amor de Deus. Estou dando uma compreensão. Pelo amor de Deus, isso é uma tarefa para 200 vidas. Essa via de mão dupla, você entendeu? Ela é muito complexa. Mas é para a gente entender. Né? Porque fica muito simples, mas a prática disso é muito complicado. Quando a pessoa não se reconhece enquanto ser, é muito difícil. E aí, eu acho que não tem muito a ver com a idade. Tem a ver, eu acho, muito com essa questão que vocês falaram, né? Essa questão da energia. Olha como é interessante. Você terminou sua fala? Desculpa, Lu. Sim, Emília, fica à vontade. Eu tenho 2 amigas, que quando eu as conheci, tinham 16 anos, eram as minhas alunas. E eu conheci num momento muito interessante, que quando o teu irmão faleceu, porque eu acho que vocês não sabem, né? Eu sou viúva do irmão dele. E aí, um dia eu entrei na sala de aula e tinha uma aluna minha chorando, e eu falei, você está com algum problema? Eu dava aula para aprendizes, né? 16 anos.
Ela falou, eu vou falar uma coisa, a senhora vai achar que eu sou louca. Falei, não, depende da loucura, né? Pode falar, senão eu vou ser louca junto. Ela falou, é porque eu sonhei com o seu marido e ele falou que se eu tivesse algum problema, eu deveria falar com você. Ainda falou, vai lá e fala com a minha preta. Eu falei, mas você viu alguma coisa? Ele não tinha foto nem no Facebook. E eu falei, como que você sabe que... Ele falou que era meu marido. Ele falou que era minha preta. A única professora que eu tenho preta é você. E aí ele estava lá num jardim cheio de flor. Nossa, que Com coisa muita bonita. flor. Que coisa linda, gente. E aí ele falou, procura a minha preta. E falou para ela, quando você, no seu sonho, quando você estiver no seu sonho vendo sangue, tome o sangue e acredite que ele vira água. E aí passou. Ela chorou, falou, não, você não é louca, não, e tudo bem, eu acho que é uma sintonia. Aí eu mudei de sala, fui para uma outra sala 2 dias depois. Tem uma que faltou 3 dias. Eu falei para ela, por que você faltou 3 dias na aula? Professora, eu passei 3 dias chorando. Porque, de novo, eu falei, eu conheci o seu marido. Eu falei, não é possível que ele está mandando um recadinho para minha pessoa. E aí, tudo bem. E ela falou que ele estava com várias pessoas, e ele estava sorrindo muito, e BBB, ok. Aí, né, me tornei messiânica, falei para ela sobre isso. E aí, um dia, as duas quiseram conhecer o sol sagrado. E não conseguiram entrar. E pegaram uma perua que deu o endereço errado, depois pegaram uma outra perua. E aí, o nome do perueiro era Antônio Carlos. E ela falou, era o seu marido. Eu tenho certeza que era ele, pô. Aí eu mostrei uma foto, elas choravam. Moral da história, elas são as minhas alunas, deixaram de ser minhas alunas, uma já é psicóloga, a outra se formando. E é incrível essa questão energética que vocês estão dizendo, morfoenergia, é isso? Morfogenéticas. Hã? Morfogenética. Isso, a morfogenética. Porque, assim, anteontem eu estava passando mal, aí uma ligou e falou assim, Emi, você está bem? Eu falei, estou mais ou menos. Assim, não deu um segundo. A outra entra também, você está bem? Então, o tempo todo elas estão assim. Elas têm o mesmo sonho, eu entro no sonho. É uma coisa, assim, fora do normal. E hoje elas têm 23 anos e eu tenho 60. Então, é uma questão de energia, de alma, eu não sei o que é. Mas a gente se carrega nessa existência qualquer uma outra. Então, se eu estou falando alguma coisa, a Vanessa, se eu falar Vanessa, não sei o quê, Fernandes, eu vou dar 10 minutos para vocês, ela entra aqui. É uma coisa que não dá para entender. E elas sabem exatamente o que eu estou sentindo. Ela, precisa de alguma coisa, pode falar. Eu falei, agora vocês são terapeutas, vocês estão ficando atrevidas, né? E elas falam, eu também tenho saudade do seu marido, porque ele é demais. Esse tipo de ligação é muito comum. Ô, Luiz, Sim. Gostaria que um dia, né, quero participar mais dessas reuniões, gostaria que nós dois conversássemos, nós dois não, gostaria que nós conversássemos sobre a questão de positivo e negativo. Sim. A minha primeira formação é como eletrotécnico. E aí, eu penso assim, vou ser bem rápido, porque eu espero que um dia a gente converse sobre isso com mais tempo. Colocaram um positivo e negativo dentro daquela frequência, né? É positivo, agora é negativo, agora é zero, agora é positivo. Colocaram isso. Então, isso é eletricidade. Agora, as pessoas colocaram isso, positivo e negativo, mesa branca e não mesa branca. Outra coisa que eu estava questionando um amigo esses dias, sobre esquerda e direita, né? Minha entidade veio na esquerda, minha entidade veio na direita. Amigo, tem um monte de coisa que eu acho que a gente precisa conversar. Eu acho que eu tenho muito que aprender com você, Luiz. Estou falando, não explicando nada, né? É assim, aquele positivo e negativo que se fala da eletricidade, não sei se serve para falar de positivo e negativo da nossa existência. Veja, Certo. Yin e Yang. Isso que eu falei. O negativo não é ruim, porque se não tiver o negativo, não tem o positivo, velho. Perfeito. Eu me lembro de
de Nietzsche, né? Isso. Quando ele viu a montanha, e lá de cima ele olhou para o céu e disse assim: grande astro, o que seria de você se não fosse eu para admirar sua beleza? Sim, fantástico. Eu acho que essa questão do positivo e negativo, eu gostaria de conversar mais sobre isso, porque a questão do positivo e negativo não é bom e mal. Sim. O bom e mal é diferente do positivo e negativo. O negativo é bom, porque sem ele não tem o positivo, pô. Exatamente. É um tema que dá até para falarmos na outra semana, né, amor? A gente pode falar sobre essas questões energéticas voltadas para o campo positivo e negativo, até para desmistificar, porque, como você falou, o positivo e o negativo não é bom e mal. Existe aí uma crença muito forte de que precisamos ter um lado mal e um lado bom, que o mal é ruim e que o bom é sempre bom, e não é verdade. Quando a gente observa bem a questão, a gente entende que aquilo que aparentemente não me deixou bem, me gerou um movimento contrário. E se me gera um movimento contrário, me gera a possibilidade de mudar, porque eu não posso me manter naquela situação aonde eu esteja me sentindo infeliz. Porque sentir, ou perceber, ou deixar o outro infeliz é uma coisa. Mas como nós crescemos num mundo que eu tenho que estar bem, o outro que se dane, fica mais confortável achar uma desculpa. E não é assim que devemos agir, e nem devíamos ter agido durante toda a nossa vida. Isso precisa ser modificado, mas é olhar com outro olhar. Eu venho falando que às vezes eu olho para alguma coisa e o que eu vejo não é o que está lá. E quando eu vejo alguma coisa, será que eu estou vendo o que eu estou olhando? Existem várias formas de você observar isso. Porque quando você começa a dar muita atenção para uma coisa, você põe uma energia ali. E que energia você está colocando? Que força energética você está colocando naquilo que você está pensando, naquilo que você está olhando? Aí depois reclama que a tua vida está uma merda. Mas a força daquele pensamento, quem colocou, fui eu. Só que como é que eu faço para não me manter neste campo e não ficar subindo e descendo, positivo e negativo? Então, encontrar o meio. Quando você fala isso, Sara, assim, o que é que eu faço para mudar isso? Dá a impressão que mudar isso são gestos generosos. E nem sempre é gestos generosos, né? Então, às vezes, é legal ser um filho da puta, sim. Às vezes precisa ser. É legal, ser. às vezes, você mandar aquele ir e voltar. Porque também isso faz parte do processo do crescimento. Porque muita gente não faz isso e morre, né? Se calando por um monte de coisas. Então, eu fico pensando que mudar não é ser bonzinho, como o Luiz estava falando. Não é ser legalzinho. Mudar é buscar a tua essência. Porque não dá para a gente mudar. Quando você é uma pessoa que tem uma ação agressiva, eu tenho uma agressividade na voz, que eu já tentei de tudo, mas isso é meu. Então, sabe o que eu faço? Para as pessoas entenderem que faz isso que a Sara falou, que as pessoas têm um outro olhar, eu já aviso para elas, olha, parece que eu estou agredindo, né? Que eu estou gritando, mas eu não estou, eu sou assim mesmo. Então, eu tenho que mostrar para as pessoas como eu sou, para que elas não se sintam agredidas. Porque eu já tive problemas em sala de aula, dos alunos não querendo mais em mídia, pela minha forma de ser, porque eu bato forte. E aí eu falei, mas não é esse tipo de pessoa que eu sou. Mas é o tipo de pessoa que eu passo para o outro. Então, eu tenho que tentar resolver isso. Mudando, deixar de ser em mídia, não. Informando as pessoas que eu sou assim. Mas não é para ferir ninguém. É a minha forma de ser. Isso é ser generoso com você, Emília. Isso é ser generoso consigo mesmo. Porque eu preciso ser generoso comigo. Quando eu sou generosa comigo, eu consigo ser generoso com o outro. E quando você passa para o outro, olha, não é que eu estou gritando ou que eu estou sendo grosseira. O meu jeito de falar é assim, eu tenho uma força, eu tenho impostação de voz. Então, a forma que eu me posiciono passa a impressão de que eu não sou uma pessoa delicada, educada, quando bem da verdade eu
Viu, amor? Ô, gente, Viu, amor? deixa eu dar uma Oi, Rosa. Deixa eu dar Rosa, seja uma bem-vinda. contribuição em cima do que o Cervantes trouxe, né? A gente usa o conceito de eletricidade, né, do sentido positivo e negativo, mas assim no sentido bem tosco mesmo de tentar explicar essas coisas para as pessoas que têm uma compreensão não muito elevada. Porque, na verdade, a luz acende num movimento ininterrupto entre o positivo e o negativo, né? No movimento ininterrupto. A vida também é assim, né? Agora, bom e mal está muito mais ligado a conceitos morais que a gente dá para isso. A nossa moralidade em cima disso. E também é uma visão estática. Entende? Então eu penso assim, bom de um lado, mal de outro. E não tem movimento. Inclusive, um lado acha que tem que eliminar o outro. Entendeu? Né? Ou negar o outro. Né? O que não é verdade. Realmente, o que é a essência da gente? É o trânsito entre as duas polaridades. O trânsito, a sabedoria entre essas polaridades. Não é verdade? E aí, talvez, foi bom você trazer isso. Porque, veja, por causa dessa moralidade que nós colocamos na polaridade, nós classificamos pessoas, povos, países, criamos religiões que classificam moralmente as pessoas. Isso gerou conquista, guerra, discriminação. Isso levou a um dos grandes problemas que a humanidade enfrenta hoje em dia. Né? Muito. Então, isso, talvez a maioria deles, né? E isso que você traz hoje é exatamente, talvez, esse momento que a gente está vivendo, de superação dessa dualidade estática. Né? Isso, é a palavra correta. Dualidade. Veja, se você colocar, você que trouxe a questão da eletricidade, um fio positivo que leva a energia para um lugar e um fio negativo que leva a energia para outro lugar, a luz não vai acender. Entendeu? Não vai acender. A luz acende porque os dois, positivo e negativo, convergem para o mesmo objetivo. Olha que interessante isso. Eu sei que eu não estou falando tudo isso teoricamente, eu sei que na prática é fácil, eu também vivo a dificuldade de viver isso na prática, não é verdade? Mas o conceito é esse. Eu viajei agora. Só um momentinho, Emília. O conceito é esse. A essência da gente, a luz, essas duas polaridades é que fazem a nossa luz acender. E quanto mais intensidade nessas duas energias e compreensão, tanto de uma como de outra, no equilíbrio, a nossa essência aumenta de luz. A nossa só completando, o que ele está falando agora terminando o tempo. É em relação ao próprio indivíduo. O ser individual, ele entra num processo de separatividade de si mesmo, que cai no que a Emília colocou daquela mocinha com tentativa de suicídio, que não sabe se vive ou se morre, que não sabe quem é ou o que é, que não sabe para onde ir ou se permanece onde está, por conta do nosso próprio comando de tem que ser do jeito que foi estipulado, do jeito que foi determinado. Olha o que nós fazemos com a nossa própria essência, que é uma essência de amor. Porque se nós somos filhos do amor, que é Deus, feitos, como a gente costuma ouvir falar, a sua imagem e semelhança. O que é ser feito à imagem e semelhança de Deus? É ser feito em base do amor que Ele é. É isso que nós somos, almas amorosas. Mas nós caímos num planeta onde nós começamos a nos confundir e nós nos deixamos levar por aquilo que nós não somos. E aí nós nos perdemos porque nós sabemos quem somos. Aí o que acontece? Vem Buda e fala, fica no caminho do meio. Você fica lá, qual que é o caminho do meio? Pergunta para ele. Aí, na minha esquerda ou direita? Meu ponto de vista com relação ao caminho do meio é justamente entre nascer e morrer, o percurso entre a vida e a morte é o caminho, é a tentativa, é o seu reencontro, é a sua busca. Esse, para mim, é o caminho. Acho que o tema
da semana que vem poderia ser isso, polaridade e dualidade. Podemos falar Duas coisas que são difíceis de trabalhar, porque a dualidade é humano, né? A dualidade, quer dizer, ao contrário, a dualidade é o universo, né? Só queria colocar uma coisa para o Luiz. Vocês me dão licença? Ô, Luiz, essa questão de moral, não moral, eu tento convencer minha esposa. Eu sou árabe. Eu posso ter 3, 4, 5 mulheres. É uma questão moral. É uma questão só moral. Se tiver dinheiro. Rapaz, ela vai acabar com a sua essência, hein? Ela vai acabar marido para beleza, eu topo. Veja, gente, a gente está chegando ao fim por uma questão de tempo aí, mas eu queria deixar uma dica, já que a gente falou também de campos morfogenéticos, vale a pena vocês pesquisarem, mesmo que seja no YouTube da vida aí, Rupert Sheldrake, tá? Rupert Sheldrake, tá? Vocês vão achar lá. Se você digitar lá no YouTube, lá, campos morfogenéticos, vai aparecer o cara. Ele é o maior nome nesse conceito, tá bom? De energias e campos morfogenéticos. Tá? Vale a pena entender um pouco mais sobre isso. É bastante interessante. Semana que vem estamos de volta. Convida para participar no momento no Círculo da Vida, que vocês vão entender na prática o que é um campo morfogenético em ação. É sensacional. Agora, eu não posso me comprometer por causa dos atendimentos, mas vou tentar. Agora, a Sara falou uma coisa muito importante, é o percurso da vida que é o caminho do meio, né? Porque são as experiências que a gente vive. O importante é aprender com essas experiências, senão elas se repetem. Elas se repetem na mesma vida e em outras vidas, né? Elas vão Tem um livro que chama O Caminho do Meio, de Rollins, também, que é interessante, que tem uma visão muito junguiana, de pessoas da nossa idade que começam a mudar o seu caminho do meio por conta das frustrações que anteriormente não pôde fazer. Então, você pega pessoas hoje que estão estudando, estão fazendo várias outras coisas que não teve essa oportunidade. Então, elas vão para o caminho do meio. Isso é bem legal. E tudo isso aqui também, e é legal, isso que o Cervantes trouxe é muito legal, né? Porque não tem essa coisa de bem e mal nesse sentido que a gente pensa mesmo. O que tem são experiências que a gente precisa viver para se desenvolver. Eu e a Sara uma vez participando de uma palestra de um cara muito bom também, ele falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele falou: a Terra é uma das maiores experiências de desenvolvimento de consciência que existe no universo. Por isso que a dificuldade é tão grande. Entende? Porque a Terra é um lugar para quem vai aprender no final justiça divina e amor incondicional. Exato. Entende? A Terra é para isso, gente. Eu sei que quando a gente olha para o caos que a gente se meteu, para a dificuldade que a gente criou, muitas vezes fica difícil acreditar nisso, mas é verdade. Entende? É na dificuldade que você aprende, não é na facilidade. Não. Exatamente. Não é na facilidade. Eu sou um educador, eu trabalhei na Fundação Casa. Muitas vezes as pessoas falam para mim, mas você trabalha naquele lugar, você é louco. Eu falava, não, cara, eu adoro trabalhar lá. Mas lá é assim, é assim. Então, lá, pela dificuldade que existe lá, é onde mais eu aprendo. E de verdade, na minha carreira de educador, de trabalhar com as pessoas, lá foi onde eu mais aprendi, porque onde mais eu vi a dificuldade. Onde mais eu convivi com a dificuldade. Então, a Terra é isso, né? O que precisa é a gente não ficar repetindo as experiências, senão a gente fica 300 encarnações repetindo as mesmas experiências, e aí não sai daqui nunca, né? Já ri mais, o cara não vai me aguentar mais, né, velho? Eu acho uma discriminação só Cervantes e Luiz, Nilza e nós. E você que é transformador. Tem muito a ver. Vamos cortar os dois, porque eu sei que tem ações machistas aí. E o feminismo aqui está morrendo. Ai, Luiz, quando eu encontrar você... Então, Nilza, né? Sara, quando eu encontrar vocês... Porque existe uma discriminação. O cara quer 4, 5 mulheres, está pensando o quê? Deixa eu... amiga. Ô, Emília, para com essa moralidade, viu? Deixa o cara.
Nós também temos Então. direito. Nós temos... Cervantes, é nóis, Cervantes. Cervantes, ó. Tamo junto, Cervantes. Sem A tecnologia cabeça do hoje. casal é o Cervantes. A Pessoal, cabeça aqui do casal é o Cervantes. E isso, o pescoço Pessoal. do para onde quero. Fecha o seu... pessoal, Ele para deixa a gente encerrar, né, eu gostaria que cada um de vocês fizesse uma consideração final para a gente poder fechar, né, encerrar, para a gente terminar bonitinho e vocês também irem descansar. Ou se ficou alguma dúvida, a Rosa, que também está aí, não se manifestou, né, Rosa? A Rosa está escondida. Sim. Ah, apareceu! Seja bem-vinda, Rosa. Pegou um povo falante hoje, Rosa. Quem gostaria de se despedir, de se manifestar? Eu achei que foi interessante. E se eu tivesse que falar sobre uma definição, eu diria que hoje, não só nessa live, mas por tudo que eu vivi hoje, acredito que conexão universal. É isso, para mim, hoje foi uma conexão universal. Falei de várias formas, com várias pessoas, e falando de tudo isso. Muito bom. Que lindo. Gostei. Para mim, é gratidão. E a gratidão pela oportunidade de estar conversando com todas vocês, cada uma com uma cabeça e uma energia, e essa conectividade que se fez entre todos que estão aqui, viu, Cervantes? Oi? Se fecha, você se fecha, Oi? você só ouve. Cervantes, depois a gente conversa. E quero que vocês recebam o meu carinho. Um Obrigado. grande abraço para todos vocês e minha gratidão por ter participado desse grupo maravilhoso. Obrigada, gratidão. Rosa? Não Rosa estamos está te sem escutando. som. Rosa, liga o microfone. Toca aí. Ela vai a próxima vez para a gente falar menos, para ela falar alguma coisa, gente. Rosa, quando você quiser se pronunciar, pode falar com a gente, viu? Eu só quero agradecer. Cara, aprendi muito com vocês. Sara, estava com muita saudade de você. Luiz, adorei te conhecer. Emídia, pelo amor de Deus, a gente tem muito que conversar ainda, viu? Nós e o Nietzsche. Dá uma olhada na mentora do Divaldo Franco. Ela tem um monte de livro escrito baseado em Jung. Muito lindo. Gente, fiquem com Deus. Repete o nome. Mentora do Divaldo Franco. Ah, Divaldo Estou fã do Divaldo. Franco. Ok. A mentora dele escreveu um trabalho muito grande, me parece que são 10 livros, baseado em Jung. Existe um livro que eu estou lendo agora, que é um guia de estudo dos livros dela, para você ter uma ideia. É um trabalho muito lindo, muito lindo. Fico à disposição, se eu puder te passar mais alguma coisa. Luiz, irmão. Ó, deixa eu... Obrigado. Irmão. Deixa eu fazer minhas considerações. Acabou de conhecer o cara já, irmão. Deixa eu fazer minhas considerações Ele finais. há 20 e tantos anos e não Ô, tem Nilza, dessa. Nilza, eu vou Mídia. tranquilizar você agora, Nilza. Eu vou tranquilizar você, presta atenção, Nilza. Ó, Esse Luiz é o feio. Cervantes, ele me lembra Miguel de Cervantes, não é verdade? Que escreveu o Don Quixote, não é verdade? É verdade. Então, esse negócio dele querer um monte de mulher, o Don Quixote lutava contra moinhos de vento. Não se preocupe com isso, não. Tá bom? Tá legal? Luiz, palhaço. E nesse sentido, eu também tô junto com ele. Pode ficar tranquila. Tá bom? Eu digo para ele. Só papai não.
Eu tô junto com ele, eu tô com ele até o fim, pode deixar, tá bom? Dara, corta essa Obrigado, parte gente. da gravação. Poder cortar, né? Excelente noite. Gente, muito obrigada pelo carinho, pela presença. Foi muito bom estar com vocês. Obrigada, principalmente os que chegaram hoje pela primeira vez e aí tiveram essa contribuição tão rica. Muito obrigada, Nilza. Adorei te conhecer. Que contribuição maravilhosa. Cervantes, gratidão. Foi um carinho muito grande receber você. A sua contribuição foi espetacular. Emídia, eu não tenho o que falar também, né? Você é fofa demais. Te amo. Cunhados do meu coração. Você que não pôde se manifestar. Sobrou isso para mim, né, Cervantes? Só sobrou isso para mim. Amanhã. Oi, Mídia, rolou um clima no astral entre o Nick e sua aluna, hein? Entre quem? Rolou um clima no astral entre o Nick e sua aluna, né? Gente, a gente para por aqui. Eu tô brincando, Emídia. Não se liga, não. Entendi. Horário de foca. É.